E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wesley, sou professor de matemática, sou pós-graduado em metodologia do ensino da matemática e hoje eu vou iniciar aqui junto com vocês uma série de vídeos onde nós vamos falar um pouquinho sobre como aprender matemática e as dificuldades envolvendo essa aprendizagem da matemática. Nós sabemos que a matemática ela é vista como um bicho de sete cabeças, então a gente vai cortar cada uma dessas cabeças até ficar uma cabeça só e a gente conseguir lidar com ela, certo? Então eu espero vocês aqui nessa série de vídeos. A gente vai falar um pouquinho dos erros que nós cometemos ao estudar a matemática, os principais objetivos a serem alcançados com o estudo da matemática, desde o básico até o avançado. Então a gente vai conversar um pouquinho em uma série de uns 3, 4 vídeos e depois eu vou postar aqui para vocês alguns vídeos ensinando para vocês desde o básico até a gente ir aprimorando um pouquinho mais cada técnica e chegando então de fato no avançado, certo? Então vamos lá. Sempre quis falar isso, roda a vinheta. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last. Como eu disse no início para vocês, nós temos uma ideia muito errônea de que a matemática ela é um bicho de sete cabeças. Bom, ela não é um bicho de sete cabeças. O que pode parecer esse bicho de sete cabeças é esse não aprendizado do básico para você chegar no avançado já sabendo o básico e aprimorar, ou você teve uma experiência que não foi tão exitosa dentro da matemática, ou um professor que não soube lidar diretamente com uma metodologia adequada para que você possa aprender, ou você não se identificou com a disciplina, que é super normal acontecer, mas também pode acontecer de virarmos a chave e começarmos a gostar e aprender matemática, certo? Então a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre 6 principais erros que nós cometemos ao estudar e ao tentar aprender matemática. Então vamos lá. O primeiro erro é aquele que a gente se deixa influenciar por outras pessoas. Ou seja, a gente cria um preconceito em relação à matemática. Esse preconceito que nós criamos em relação à matemática, quando ele se instala na nossa cabeça, né, na nossa cabecinha, ele não é fácil de ser quebrado, tá? Então ele tem um dogma aí que a gente precisa passar por cima dele para que nós possamos então aprender matemática. E o que é esse se deixar influenciar ou criar esse preconceito em relação à matemática? É quando nós conversamos com algumas pessoas que não tiveram uma situação bem legal, digamos assim, com a matemática, e essas pessoas influenciam a gente de forma negativamente sobre o que é matemática e como aprender matemática. Então nós criamos um preconceito em relação a isso. Então a gente já inicia, a gente já vai para aprender matemática com esse pensamento de que vai ser difícil. Bom, a matemática, ela não é difícil. O que acontece é que a matemática, ela precisa ser aprendida com uma sequência, assim como todas as outras disciplinas. E aí a gente já entra no erro número 2, que é pular o básico. Quando a gente já entra, principalmente muitas pessoas agora, quando elas passam essa fase de aprender o básico, e que elas querem focar em algum vestibular ou alguma prova em específico, elas não estudam o básico. Então, por isso que elas têm muita dificuldade no aprender a matemática. Quando a gente pula o básico, já passa aqui, ó, do início do nosso aprendizado lá para o avançado, não vai dar certo. Não vai. Tira isso da sua cabeça porque não vai dar certo. Porque nós precisamos saber o básico para que nós possamos depois, então, ir avançando um pouquinho mais e dificultando os exercícios, as questões, para que a gente possa aprender, então, desde o básico até o avançado. E o que seria esse básico? O básico é aquele simples que a gente aprende desde o 1 mais 1, da adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz, racionalização, frações. Então, esse básico é o que vai fazer depois a matemática ficar tudo mais fácil. Porque quando eu chego lá numa equação e eu não sei dividir, ou eu não sei
pegar e determinar um denominador de uma fração, de duas frações. Então, é o básico que eu não sei que está dificultando lá na frente. Então, eu já venho com esse preconceito de que é difícil e lá se torna difícil mesmo. Por mais que não seja difícil, se torna difícil por não saber o básico. Então, esse aprender o básico é primordial para que a matemática ela tenha uma continuidade. É a mesma coisa quando a gente está, por exemplo, em outra disciplina. Eu não posso estudar diretamente o. Eu não vou saber aprofundar para vocês, mas eu não posso, por exemplo, estudar a Era Vargas lá em História, sendo que eu pulei as capitanias hereditárias ali, quando eu tenho ali o estudo das capitanias hereditárias. Então, uma coisa não vai ligar com a outra e não vai fazer sentido. Então, a gente estudar esse básico na matemática para depois ir avançando é de extrema importância e é o que vai fazer a matemática fluir, certo? E o terceiro erro é não enxergar o lado prático da matemática. A matemática, assim como todas as outras disciplinas, elas têm sim um lado prático, onde a gente consegue aplicar aquilo que a gente está estudando de forma prática. Só que às vezes, por passar tão batido e de forma tão rápida pela matemática, a gente não consegue enxergar isso dentro do nosso prático, dentro do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Só que todos os conteúdos da matemática, quando eles são criados, é porque existe uma necessidade de alguma determinada resolução de algum determinado problema. Por exemplo, lá nas contagens, quando a gente inicia o estudo dos números, por que começou a existir os números? Porque existia uma necessidade de contagem. Então, sempre é relacionado a algum problema que a gente precisa resolver. E aplicar esse teórico, aplicar esses exercícios no nosso prático, faz com que a matemática tenha sentido na nossa vida. Bom, o quarto erro que nós cometemos ao estudar matemática, e eu pego sempre no pé dos meus alunos, é o do uso da calculadora. Às vezes nós nos tornamos reféns da calculadora e não conseguimos fazer nenhum cálculo básico sem o uso dela. Se eu tenho uma calculadora aqui do meu lado, eu vou ser escravo literalmente dela, porque até o 1 mais 1, 2 vezes 2, eu vou fazer na calculadora. Isso acontece comigo. Quando eu estou, por exemplo, montando uma chave de correção de uma prova, que precisa ser uma coisa mais rápida, onde eu tenho que resolver todas as questões, mas eu também preciso de ter uma resposta rápida, né? E eu tenho uma calculadora do meu lado, eu estou ali, ó, numa equaçãozinha simples, que às vezes eu sei fazer mentalmente, eu sei fazer na minha cabeça, mas eu tenho que fazer ali na calculadora. Isso faz com que nós nos tornamos reféns da calculadora. E isso, para quando a gente vai aplicar numa prova, né, ou num exercício onde a gente não tem acesso à calculadora naquele momento, cara, ferrou com a gente fica estagnado ali e a gente não consegue mais resolver. Então, ser refém da calculadora é muito sério. Dentro da aprendizagem de matemática, a gente leva isso muito a sério. Por isso que eu não gosto de deixar os meus alunos utilizarem a calculadora, porque eles precisam entender o processo de como aquilo é resolvido para depois a gente minimizar os nossos processos e maximizar o nosso tempo, né? Bom, outra coisa que tá ali, ó, grudadinho com a calculadora, que é o nosso quinto erro, que é o de ficar na decoreba. Bom, quando nós ficamos somente na decoreba, a gente não consegue aplicar na nossa realidade. E é aí que está o maior erro da matemática, que é o de não aplicar o que a gente está aprendendo na nossa realidade, no nosso cotidiano. Porque a nossa cabeça ela consegue assimilar algumas coisas de uma forma mais fácil quando nós aplicamos de forma prática. E quando a gente fica ali na decoreba, é, isso fica estagnado na nossa cabeça. Então a gente fica ali, eu preciso decorar isso, preciso decorar, preciso decorar, preciso decorar, preciso decorar, preciso decorar, preciso decorar, preciso decorar. Só que quando a gente só decora, a gente não entende o processo.
Por exemplo, quando eu estou estudando lá a equação do segundo grau, lá no nono ano, no oitavo, nono ano, eu tenho uma fórmula da equação do segundo grau, né? Delta, tan, 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 x, tan, 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 tan. Só que, o que adianta eu saber essa fórmula decorada se eu não sei quem é A, se eu não sei quem é B e se eu não sei quem é C? Se eu não sei tirar uma raiz, se eu não sei dividir, se eu não sei multiplicar, e quando entra um sinal, meu Deus do céu, aí eu fico mais, né, dá aquele boom na minha cabeça que eu não consigo mais nem pensar. Então, é mais importante, sim, você saber aplicar as informações que você tem dentro de uma fórmula do que você decorar a própria fórmula, certo? Eu costumo levar para os meus alunos alguns macetes para a gente poder decorar. Só que eu sei que é difícil decorar isso tudo, eles tendo 11, 10 disciplinas e eu tendo várias turmas, às vezes a gente deixa passar batido alguma informação, algum sinal. E é totalmente compreensível isso. Só que tem coisas que a gente precisa sim decorar, que a gente precisa ter esse conceito dentro da nossa cabeça para a gente poder levar adiante, mas nada impede da gente ter, por exemplo, um cartaz com uma fórmula, para a gente poder saber aplicar cada informação dentro dessa fórmula e levar adiante o nosso cálculo, a nossa resolução do problema, certo? Então a gente saber aplicar é muito mais importante do que decorar de fato. E o sexto e último erro que eu posso elencar aqui para vocês, que eu posso trazer, é o erro de não praticar. Olha, vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. A gente saiu de uma Copa do Mundo agora há pouco e, né, a gente teve alguns jogadores que foram excelentes, foram considerados melhores jogadores, né, do mundo e tal. Só que vamos lá, analisem aqui comigo. Eu tenho o Messi. O Messi, ele não seria o Messi, né? Ele não seria um dos melhores jogadores do mundo se ele não praticasse, se ele não jogasse. A mesma coisa acontece se eu não pratico os exercícios de matemática. Eu não vou ser bom naquilo se eu não praticar. E é praticar desde o básico até ir avançando, sim. A gente precisa ter esse momento de aplicar o que a gente viu de teórico no prático, que é a resolução de exercícios. Então a gente precisa exercitar o que a gente aprendeu. A mesma coisa, outro exemplo, na academia. Eu não vou fazer um treino de braço para ficar fortão. Eu preciso fazer vários treinos de braço para ficar fortão. A mesma coisa na matemática. Eu preciso resolver vários exercícios, desde o básico até o avançado, né? Eu preciso pegar vários pesos, desde o mais leve até o mais pesado, para eu me aperfeiçoar e ser craque naquilo que eu quero, que eu almejo, né? E a matemática a gente pode dividir ela da seguinte forma, ó, 50% é uma boa aula, né, um bom teórico que você tem ali, e os outros 50% é aquela boa prática, onde você vai exercitar de fato o que você aprendeu na boa aula que você teve. Agora, nós temos exemplos de não termos uma boa aula, mas temos que correr atrás de aplicar esses outros 50% de forma autônoma. Então, aonde que a gente vem? A gente vem para vídeos no YouTube, a gente vem para professores particulares. Então, a matemática ela não é um bicho de sete cabeças. Você não encontrou o método, a metodologia adequada para você estudar. Você está talvez pulando passos ou estudando de maneira errada, não achou, né, não encontrou o seu modo de estudar, porque tem isso também, né, da gente encontrar o nosso método de estudar, ou simplesmente você pode ter um déficit, que é totalmente normal. A gente tem hoje a descalculia, que é a dificuldade extrema na aprendizagem da matemática, que é um assunto para um próximo vídeo que eu vou trazer aqui para vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado.
Espero que vocês tenham aprendido algumas informações aqui. Qualquer dúvida, pode deixar aqui no comentário que eu vou estar respondendo vocês o mais rápido possível. Beleza? Lá no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela, eu trago mais informações de como aprender matemática, trago alguns macetes para a gente poder decorar algumas fórmulas que são mais difíceis ou aprender algum exercício que é mais complicado. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e bons estudos!